tarde, está no ar o RVV News, edição tarde, que leva a você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. E o homem que tentou matar a própria esposa com 16 facadas foi preso e apresentado pela Polícia Civil de Campo Grande na manhã de hoje. Alessandro Ferreira Bueno, de 37 anos, é acusado de ter cometido o crime que aconteceu na tarde de domingo na residência do casal, que fica no Jardim Noroeste. A vítima, Michele Ambrosiana Saracho, de 26 anos, foi atingida no tórax, braços e pescoço e precisou passar por várias cirurgias. Michele só conseguiu se salvar porque foi se arrastando até a casa de um vizinho, que chamou o SAMU. Alessandro foi autuado por tentativa de homicídio qualificado e encaminhado para a 4ª Delegacia de Polícia aqui de Campo Grande. Ele confessou o crime e, durante a apresentação, disse estar arrependido. Se condenado, Alessandro pode pegar pena de 6 a 20 anos de prisão. E os números do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em Mato Grosso do Sul, superaram as metas previstas pelo Ministério da Educação e Cultura para o ano de 2011, nas séries iniciais e também no ensino fundamental. A meta nacional é de 3,7. Segundo os dados divulgados, a nota total do estado foi de 3,8, subindo 0,1 na meta definida para 2011 pelo MEC. A rede privada de ensino conquistou a maior nota com 5,5. A meta era 6. A Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul festejou os dados com os professores, mas fazem algumas ressalvas quanto a essa pesquisa. Para comentar melhor sobre esses índices, eu converso agora aqui com o presidente da FETEMES, Roberto Magno Botarelli César. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição. Bom, obrigada pela sua participação aqui no estúdio. Para começar, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é o IDEB, o instituto que revelou essa pesquisa. É o IPEA que faz a pesquisa, é uma pesquisa que é feita a nível nacional, né, que, na verdade, a escola, a educação pública, a educação no país tem que ter um avanço, né, é uma educação ainda muito atrasada. As escolas hoje não são diferentes das escolas de 30, 40, 50 anos atrás. Nas escolas públicas o professor tem, na grande maioria, o giz, o apagador e uma lousa para dar aula e o livro didático. É necessário que os governos invistam em tecnologias para que a escola de fato volte a ser interessante e possa suprir a perspectiva do aluno. Porque o aluno, quando sai da sala de aula, né, da escola, ele chega em casa, ele tem um computador, se não tem um computador, tem uma lan house na esquina de casa, onde ele vai acessar as tecnologias. E a escola ainda está muito atrasada, então é necessário, existe previsão, através do Ministério da Educação, de novos investimentos, como o tablet para os alunos do ensino médio, para os professores, que é de fundamental importância para que, de fato, a escola passe a ser prioridade, de fato, nesse país e que a gente alcance índices, né, nesse período que está sendo previsto, para que o Brasil saia da rabeira do ranqueamento mundial e passe a ser, né, um país que hoje é a 5ª economia do mundo, passe também a ter uma educação compatível com a sua economia. Bom, a FETEMES comemorou, né, esses números, parabenizou. Não é um número tão abaixo da meta, só que ainda tem muita coisa a melhorar. Essa pesquisa pode servir agora de incentivo tanto para os alunos quanto para os professores? Na verdade, os índices ano a ano em Mato Grosso do Sul, ele vem aumentando e tem alcançado a meta. E isso a gente reconhece que é uma luta e é o compromisso dos trabalhadores da educação de Mato Grosso do Sul. A gente tem acompanhado esse trabalho. Existe também um mérito por parte dos gestores públicos, tanto das redes municipais, como da rede estadual, como das redes privadas, que estão capacitando, estão formando para melhorar a qualidade da escola pública, mas a gente sabe que a escola pública ainda precisa de muito investimento. E isso a gente reconhece que boa parte do sucesso cabe aos profissionais da educação. São os questionamentos em relação a essa pesquisa que foi divulgada? Olha, a gente questiona o IDEB quando ele faz, né, os 3 itens principais, que é a avaliação, que é o índice de reprovação e a desistência, lá, o abandono do aluno da escola, né?
esses 3 itens, eu acho que deveria ser avaliada a questão socioeconômica do aluno, porque você não pode pegar uma escola central da capital, né, ou de uma cidade e querer cobrar o mesmo índice de uma escola que fica na periferia da cidade, onde o aluno tem mais dificuldade. Muitos alunos vão para a escola sem alimento, sem tomar o café da manhã. Se é no período da tarde, muitos alunos vão sem almoço, que vão para a escola para comer a merenda escolar. Não dá para fazer um ranqueamento para mostrar quem é melhor. Eu acho que tem que ser levado em consideração a realidade local onde a escola está localizada. E também não pode ser um ranqueamento que vire uma disputa, que a escola A é melhor do que a escola B. A escola pública, a educação pública é uma só, ou da rede privada, né? A rede estadual e a rede municipal é uma escola só. O objetivo é que o aluno que vai para a escola pública, quando ele sair da escola pública, ele tenha condições de disputar uma vaga na universidade pública em condições de igualdade com o aluno da escola privada. Que a gente reconhece que o aluno da escola privada, ele tem uma vantagem, que normalmente é um padrão, são alunos de uma classe social mais elevada, onde ele tem condições, né, e a formação dele é diferente, e a disputa torna-se desigual, porque quando ele está na educação básica, ele estuda nas escolas privadas. Quando chega na hora dele frequentar uma universidade, ele vai para uma universidade pública, porque as universidades públicas são melhores, né, pelos índices apresentados, são melhores do que as universidades privadas, na sua grande maioria. Mais preparadas. Então, eles acabam migrando para a universidade pública, e aquele aluno que foi aluno da escola pública durante toda a sua vida de formação não tem oportunidade, e aí ele não tem condições de pagar uma universidade particular para poder ter um curso superior. Então, esses índices têm que ser revistos, né? E a qualidade da escola pública, apesar da gente estar festejando, 3,8 ainda está muito aquém do que a escola pública tem que oferecer para os seus alunos. E isso depende de políticas públicas por parte dos governos. Eu acho que tem que ter formação, capacitação para os profissionais da educação, para que a gente consiga melhorar o desempenho do profissional da educação na sala de aula. Tem que ter tecnologias, tem que ter um avanço tecnológico importante. Tanto é que nós estamos brigando por 10% do PIB nacional, para que se invista em educação, porque o recurso que hoje se investe em educação não tem como melhorar as condições das escolas. A escola tem que ter uma biblioteca. As escolas hoje são poucas que têm uma biblioteca condizente com o que é necessário para o aluno. Né? Quando tem biblioteca, não tem um funcionário que atende. Então é necessário que se faça investimentos para que a escola de fato tenha melhores condições para oferecer para o aluno da escola pública principalmente. E esses problemas são encontrados na maioria das escolas aqui do estado? Quase que mais de 90% das escolas. Para as pessoas entenderem que estão em casa, deveria ser feito? Nós estamos hoje numa briga. Hoje o professor, ele ganha, o piso nacional do professor, por 40 horas é R$ 1.451. R$ 1.451 para um professor que forma um médico, para o professor que forma um engenheiro, o professor que forma o jornalista. É muito pouco R$ 1.451. Mas é o salário, é um avanço, porque até então o professor nesse país ganhava menos que salário mínimo. Hoje nós estamos numa briga que das 40 horas aula que ele tem, 1/3, que é o que prevê na lei, deveria ser destinado para o planejamento, para o professor fazer o seu planejamento de aula, para estudar, para fazer a correção de prova. Porque o que acontece hoje? O professor está ficando doente, porque ele trabalha 40 horas na escola, quando chega no sábado e no domingo ele leva caderno para casa, prova para casa, faz a preparação de aula em casa. Hoje tem um planejamento online, que o professor tem que planejar de 15 em 15 dias, aula por aula, isso aí na rede estadual, com tempo que ele não tem. E aí ele tem sobrecarga de trabalho. O que acontece? O profissional de educação está ficando doente. Então nós temos os governos, e aqui em Mato Grosso do Sul, somente 21 prefeituras implantou 1/3 da hora de atividade. As demais prefeituras não, e o governo do estado também não. É necessário que se cumpra a lei, dando um maior tempo para o professor planejar, estudar, como é feito na universidade pública. O professor ganha lá por 40 horas, ele trabalha 12, 15 horas na sala de aula. O restante é para pesquisa, é para planejar, é para estudar. E a escola pública tem que partir para isso.
Agora os governos acham que isso é mais gasto, porque vai ter que contratar mais gente. Só que nós temos que levar em consideração, a partir do momento que fizer isso, a escola pública vai ter uma qualidade melhor. O filho do trabalhador, que não tem condições de botar um aluno na escola particular, vai ter uma escola com melhor qualidade para o seu filho, que é o que nós defendemos. Que todos nós devemos ter a mesma condição, né? Ter a mesma condição de aprendizagem. Os nossos filhos têm que ter. E a gente defende isso. E para isso, para que a gente alcance esse objetivo, é necessário que os governos também se empenhem. O governo federal fez sua parte fazendo a lei. Foi votado por unanimidade. O Congresso Nacional votou 100%. Foi questionado no STF. O STF considerou a lei constitucional. Então agora cabe aos governos cumprir a lei. E isso é um embate jurídico que nós estamos fazendo. Tem muita coisa que precisa ser feita ainda, que melhorar aqui no estado mesmo. Bom, nós recebemos aqui no estúdio o presidente da FETEMES, Roberto Magno, que falou um pouquinho para a gente sobre a pesquisa e a situação atual das escolas aqui do nosso estado. Obrigada pela sua participação. Boa noite. Boa noite e obrigado por mais essa oportunidade. Bom, e no próximo bloco você confere os principais fatos do mundo. Nós voltamos já. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de 10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. Atenção! Se você procura qualidade e tecnologia em alta definição, LEDs, mídia de alta definição, 3305-5040. A quarta-feira começa com sol entre nuvens e temperatura em elevação em todo o Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, as temperaturas chegam a 33 graus. Confira a previsão para amanhã em 5 capitais. E agora os fatos nacionais. Um projeto em análise na Câmara Federal quer que o consumidor com deficiência já encontre veículos adaptados prontos para serem vendidos nas concessionárias, o que pode facilitar a vida de milhões de brasileiros. Uma lei em vigor no Brasil há mais de 15 anos pretende facilitar a compra de carros por deficientes físicos. A lei garante isenção de impostos para esse público, uma fatia que tende a ser cada vez mais importante no mercado consumidor de veículos. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias e Revendedoras de Produtos e Serviços para Pessoas com Deficiência, ABRIDEF, hoje existem 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, mas boa parte ainda tem dificuldade na hora de conseguir um veículo adaptado. É muito demorado, você marca uma perícia lá no Detran, depois de 90 dias que você consegue o laudo, depois vai lá na Secretaria da Fazenda da entrada, é mais 90 dias, né? E depois do processo concluído vai para a concessionária manda para São Paulo, para a fábrica, mais 90 dias, se não tiver nenhum empecilhozinho, que faltando uma vírgula, ele volta à exigência, ele volta a estaca zero, mais 90 dias. Depois de enfrentar a burocracia para comprovar a deficiência, o comprador precisa cuidar da adaptação do carro. Normalmente, isso é feito em uma oficina não autorizada. E lá se vai a garantia do carro novo. Isso sem falar nos custos. Ficam por conta do comprador. Colocar o acelerador no volante, por exemplo, sai por R$ 4.500. Eu sou usuária de veículos adaptados, também sou beneficiária das isenções de impostos IPI e ICMS. E por 2 vezes já que eu fui comprar o carro, ao fim, quando a gente vai colocar as adaptações, o valor das adaptações suplanta o valor dos descontos.
Essas adaptações elas não modificam a mecânica do carro em nada, são adaptações muito simples, mas que se for comprada fora, né, no mercado que não seja pelas próprias montadoras, o custo é muito alto. Um projeto em análise na Câmara obriga as montadoras de veículos a oferecer modelos já adaptados a compradores portadores de deficiência. Pela proposta, a montadora será obrigada a produzir, no mínimo, 3 veículos adaptados de cada modelo por 1.000 fabricados. A proposta limita o aumento no preço do carro adaptado a 10% do valor do modelo convencional equivalente. Muda é que hoje você tem carros já adaptados com dramáticos, direção hidráulica, mas são carros muito caros, são os tops de linha e ele tem um custo muito alto. O que muda é que você vai ter um carro básico adaptado por um custo muito menor e com isso quase toda pessoa com deficiência poderá comprá-lo pagando um financiamento de longo prazo, mas assim em valores que ele consegue pagar. Mas os fabricantes apontam algumas dificuldades. Tem uma certa dificuldade na linha de produção em você pensar 3 veículos e fazer o tipo de adaptação, porque a adaptação que serviria para mim é diferente do que serve para você ou para outrem. Além disso, o portador de deficiência, por ser um cliente como nós, ele não almeja somente a sua adaptação, ele almeja a cor do veículo, os opcionais. Afinal de contas, todos nós somos clientes e todos nós merecemos ter o veículo que nós queremos, e não uma imposição do veículo. Para a deputada Rosinha, da DEFAL, facilitar o acesso aos carros adaptados é atender o mercado consumidor, que no Brasil só cresce. Eles verificaram que o mercado para as pessoas com deficiência também tem aumentado bastante. São mais de 46 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Hoje é difícil, porque a gente tem dificuldade de ter acesso às isenções e também as questões de adaptações. Se você consegue resolver isso, com certeza esse número de veículos adaptados no nosso país vai aumentar também. Estudantes universitários participaram na Câmara Federal do projeto Politeia, que é uma iniciativa dos alunos do curso de Ciência Política da Universidade de Brasília. A ideia é que eles conheçam de perto a rotina do Congresso Nacional e as regras do processo legislativo. Para isso, fizeram uma simulação e viveram o papel de deputados federais. Ao todo, 150 estudantes universitários de todo o país viveram a experiência de ser deputado federal durante 4 dias. Eles apresentaram projetos, discutiram e votaram propostas. Os debates ocorreram em 6 comissões temáticas, entre elas a de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e a Comissão de Constituição e Justiça. Podia ser um requisito para alterar o nome, você levar a sua ficha criminal, como é feito nos estágios. Matheus apresentou um projeto de lei para reformar o sistema eleitoral. A proposta prevê o fim das coligações para as eleições proporcionais e a redução do número de deputados federais de 513 para 301. Ele argumenta que a quantidade atual é desnecessária e onera muito o contribuinte que paga para manter o funcionamento do Congresso. Para ele, essa experiência é enriquecedora. Eu acho que o Politeia ele tem hoje mais debate do que está realmente acontecendo no cenário nacional. Os projetos que por aqui passam são projetos ousados, talvez não tenham lá essa qualidade técnica de um deputado federal no seu 4º, 6º mandato, mas são projetos ousados que visam revolucionar a legislação brasileira de várias formas. Na hora da inscrição para participar do projeto, o aluno precisa escolher um partido político. Este ano, os 7 maiores partidos da Câmara estão representados aqui. André, que é do Democratas, foi eleito presidente da Câmara. Ele conta que isso só foi possível porque conseguiu reunir em um único bloco parlamentar, além do partido dele, PMDB, PSDB, PSD, PP e PR, à custa de muita negociação. E afirma que ser presidente da Câmara, mesmo que seja uma simulação e por apenas 4 dias, é um grande desafio. Você tem que estar muito apercebido do que está acontecendo, porque você controla a voz, você que a questão de censurar um deputado ou não, cabe ao presidente também, a criação da pauta, e tem que fazer uma pauta que contemple todos os partidos também, e lidar com o colégio de líderes, lidar com as demandas dos outros partidos, dos parlamentares pessoalmente que te abordam também.
Então tem uma pressão muito grande aí. Para tirar um pouco do preconceito que algumas pessoas têm sobre os deputados. Porque muita gente acha que deputado não trabalha, deputado é tudo ladrão e esse tipo de coisa. E não é bem assim. Tem muitos deputados muito bons que realizam projetos muito bons e trabalhos muito bons aqui. Então é bom também, é uma aula de cidadania, uma aula de processo legislativo. Depois de discutir e votar as proposições nas comissões, os estudantes, no papel de deputados, votaram projetos de lei aqui no plenário da Câmara. A experiência vem se repetindo desde 2003, graças ao projeto Politeia, que é uma iniciativa dos próprios estudantes da Universidade de Brasília. Alguns gostaram tanto da experiência que já falam até em se candidatar de verdade para deputado federal, assim que completar a idade mínima exigida, que é de 21 anos. Na tribuna, eles defenderam suas ideias com convicção, aprenderam na prática o rito das sessões no plenário e levam daqui muito aprendizado. Tem me ensinado a ver como que a política é difícil na prática. Fora dos livros, é bem mais complicado, é um jogo de interesse, às vezes de vaidade, infelizmente. O aprendizado mais importante é que a gente nunca consegue tudo o que a gente quer, né? A gente precisa ceder, a gente precisa saber conversar com todo mundo. Não dá para você ter aquela postura rígida. Eu vou levar daqui um crescimento pessoal, né? Um aprendizado do processo legislativo, alguns amigos e um respeito maior por essa casa. Você sabia que é possível acessar a internet gratuitamente em Campo Grande e em vários bairros da cidade? E ainda de quebra, fazer cursos de informática? Tudo isso é possível em centros especiais que você vai conhecer agora na reportagem de Renata Santos. Nós aprendemos mais a mexer nos computadores para entrar no mercado de trabalho. E eu estou gostando muito desse curso. Inclusão digital. Esta é a nova exigência para a vida em sociedade. E para isso, os telecentros podem ajudar, preparando o cidadão para esta realidade. Quem passa por aqui pode realizar serviços básicos, como impressão de um boleto, a cursos de informática. Ao todo, existem 10 telecentros como estes espalhados nos bairros da capital. No ano passado, 16 mil pessoas foram capacitadas com os cursos de informática. Neste ano, só no primeiro semestre, mais de 7 mil receberam capacitação. Dentro do CRAS, ele vem ajudar essa população de baixa renda que nós temos na nossa territorialidade. O CRAS, ele já recebe esta família aqui dentro, já passa por os serviços, pelo atendimento, por uma acolhida e ainda tem o oferecimento do curso gratuito, assim como os serviços que o telecentro oferece. Os cursos oferecidos são de informática básica e avançada, com turmas de manhã e tarde. Este professor reconhece as vantagens em se trabalhar com a comunidade. Para mim é muito gratificante, né, esse trabalho com a comunidade, porque o jovem, então não só o jovem, mas que a pessoa vem aqui com o intuito de começar a aprender a mexer com o computador, né, a buscar trabalho também. Então, para nós que estamos à frente do telecentro, é muito importante esse trabalho comunitário, né, bem gratificante mesmo. Além dos cursos, os moradores podem utilizar a internet gratuitamente. Dona Leonir tem 64 anos e encontrou no telecentro a oportunidade de mudar de vida. Um professor muito bacana me incentivou quando eu vim aqui, passei aqui, aí ele me incentivou e eu falei, vou fazer, vou iniciar, vou tentar. Aí comecei e estou gostando, estou adorando. Na segunda matéria de personagens marcantes de Campo Grande, você vai conhecer hoje um dos últimos engraxates que ainda atuam na região central da capital. Simpático, seu Assis não se importa com a modernidade e segue dando brilho aos sapatos de políticos e de gente que ajuda a construir a história da cidade morena. Há mais de 25 anos, seu Assis ocupa o mesmo lugar no centro da capital. O aposentado de 75 anos, casado há 44 anos e com 8 filhos, diz que virou engraxate para melhorar a renda, já que a aposentadoria não é suficiente para o sustento da família. O senhor de sorriso fácil conquistou clientes fiéis que só engraxam sapato com ele e diz conhecer o patrimônio de Campo Grande.
como que é considerado um patrimônio da cidade, porque eu estou antigo aqui, né? Estou trabalhando aqui, o povo todo me conhece, faz anos já que eu trabalho aqui, né? O engraxate de cabelos brancos é muito respeitado por todos da região e muitos de seus clientes viraram amigos, que admiram seu trabalho e a forma respeitosa com que atende as pessoas. Toda a vida, há mais de 25 anos que ele trabalha aqui nesse salão. Então toda a vida eu engraxei o sapato com ele, que eu já está com 18 anos que eu trabalho nesse salão aqui, Salão Azul. Bom, a última vez, porque tem a primeira, a segunda e a terceira com essa, né, que eu trabalho aqui. Mas ele toda a vida trabalhou aqui, um bom engraxate, todo mundo gosta dele, pela idade dele, né? Todo mundo respeita, ele respeita todo mundo, é uma pessoa muito boa. Acho que dos últimos legados que tem aqui no centro ainda. Eu estou uns 10 anos aqui e sempre eu acompanho o trabalho dele, muito amizade, muitas pessoas influentes da cidade engraxam com ele. E eu acho muito impactante essa profissão dele aqui. Como um dos últimos engraxates de Campo Grande, o mais antigo na profissão, Seu Assis possui uma clientela fiel, que conquistou com seu jeito simples e com um trabalho duro, de uma profissão que hoje praticamente não existe mais. Pedro Soares, comerciante da região central da capital, tem uma explicação do porquê dessa profissão quase não existir mais. De primeiro, quando as molecadas eram de 12 até os seus 15 anos, ele ia ser engraxate para ganhar um dinheirinho. E hoje, devido ao estudo, eles já não querem mais trabalhar com essas coisas. E por isso que diminuiu bastante. Aqui em Campo Grande mesmo tem o Seu Assis e o outro lá na Afonso Pena. Quase acabaram os engraxates em Campo Grande. Não tem praticamente quase nada. Então eu acho que por isso, porque devido ao estudo da juventude, eles não querem mais trabalhar de engraxate. Talvez muitos achem até vergonhoso sentar para engraxar um sapato. E o RBV News Edição Tarde termina aqui. Mais informações amanhã a partir das 11 da manhã. Boa noite.